Se você acha que perdeu o dia depois de ter procrastinado muito, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a salvar ele. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a procrastinação, ela vem de um chamado para você sair da sua fantasia. Então, por exemplo, você tá lá jogando e, você tá se divertindo ali e vem uma vozinha na sua cabeça falando: cara, você deveria estar estudando, cara, você deveria estar fazendo outra coisa, você deveria estar adiantando aquele trabalho, você deveria estar lavando os pratos, você deveria estar arrumando seu quarto. E você decide ignorar isso. Isso é a procrastinação, você ignorar esse chamado. Você pode até achar que você tá se divertindo ali no momento. Pô, tô aqui jogando. Foda-se essa voz aí que tá aparecendo, mas isso gera um estresse absurdo, porque isso não some do nada. Isso fica lá no fundo da sua mente e isso gera muito estresse. O seu corpo entende que você tá estressado, porque você tá adiando uma coisa que você deveria estar fazendo. E aí o seu corpo vai liberar hormônios do estresse, por exemplo, cortisol e adrenalina. E esses hormônios vão te deixar como? Ansioso e agitado, cara. E não só ansioso ou agitado, mas eles vão ter vários outros efeitos. Por exemplo, vão aumentar sua pressão arterial, eles vão colocar mais açúcar no sangue, eles vão inibir o seu córtex pré-frontal, eles vão tomar o controle da sua respiração, entende? Você vai ficar num estado de luta ou fuga. E isso deixa o seu cérebro muito sobrecarregado, porque você está ignorando esse chamado e isso gera esse estresse, entende? Você não sabe lidar com isso e você acha que isso é falta de disciplina, mas não é. Na verdade, você foi capturado ali por um ciclo vicioso onde você não consegue sair e você precisa aprender a quebrar isso. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então já entendemos que toda vez que você foge do trabalho, que você foge de fazer o que você tem que fazer, você fica o quê? Ansioso e agitado. A gente já entendeu o porquê disso. E isso faz com que você não consiga planejar, com que você não consiga focar, com que você ache que o problema é você, mas na verdade você só foi capturado por um ciclo e você precisa agora de um botão de reset para você conseguir acalmar o seu cérebro, falar para o seu cérebro que está tudo bem e que ele não precisa estar nesse estado. Para resetar o seu cérebro, primeiramente, você tem que parar de fazer o que você está fazendo. Então, se você está jogando, se você está procrastinando com aquilo, você para. E isso talvez seja a coisa mais difícil, mas acho que quando você chega a um certo ponto onde você tá tão ansioso e agitado que você percebe que você tem que parar, não é tão difícil assim. É mais difícil parar antes, né? Antes você, você escuta a voz, só que você ainda não tá naquele estado tão ansioso e você não sai. Mas você consegue sair sim, você precisa escutar a sua consciência te chamando para sair daquilo e você precisa parar na hora. Cara, tem muita gente que fala de respiração e eu nunca tinha acreditado até eu entender uma coisa. Primeiramente, você tá ansioso, ou seja, os seus hormônios estão inibindo o seu córtex pré-frontal e você tá num estado de luta ou fuga. E o que acontece? O seu bulbo, ele tomou conta da sua respiração. Ou seja, você não tá mais respirando por conta própria, você tá respirando de uma forma automática. E quando você para e você pensa, cara, vou respirar aqui, é o primeiro passo para você tomar o controle de volta do seu organismo, entende? Você mostrar para ele que tá tudo bem, que tem oxigênio disponível e é muito, muito, muito eficiente. Então você respira em um ritmo que você estabeleceu, você presta muita atenção nisso. E aí aos poucos você vai retomando ao seu estado normal. Só que só isso não é o suficiente, tá? Então você não pode fazer isso e voltar a procrastinar. Não é assim que funciona. Para você voltar aos seus níveis de foco, você precisa fazer uma atividade que não vai exigir o seu foco, não vai exigir uma atividade cerebral grande. O que eu gosto de fazer, que eu percebi ali que eu tô procrastinando, eu saio e vou fazer alguma atividade, tipo limpar meu quarto, limpar meu banheiro, ou estender as roupas, fazer uma atividade assim, uma atividade que não exige nada do meu cérebro, uma atividade que eu vou fazer rapidamente, né, em 15, 20 minutos, e que eu não preciso pensar, e eu vou fazer e simplesmente vou desligar o meu cérebro enquanto eu faço isso. E funciona muito, cara, funciona muito. Você fez uma ruptura ali com o lugar que você tá procrastinando, você vai fazer outra coisa, uma coisa que você não é recompensado imediatamente, como rolar no TikTok, uma coisa que é chata de fazer, mas uma coisa que não exige nada do seu cérebro. E aí você vai perceber o quão calmo você vai ficar. É sério, isso é 100% eficiente. Fazer coisas que não são estimulantes. Como eu disse, o seu cérebro ele vai entender que tá tudo bem, vai voltar aqui o nível dos seus hormônios, ele vai entender que você não tá mais estressado porque você tá fazendo algo calmo, você não tá mais lá jogando o jogo frenético. E eu dou esse exemplo de jogo porque eu acho que é a minha falha, sabe? Então eu jogo muito e toda vez que eu falo, cara, eu vou parar de jogar, aqui eu vou parar, eu não consigo, eu falo, vou jogar mais uma. Ou eu falo assim, vou jogar aqui 30 minutos e depois vou estudar. Isso nunca funciona. Então, pra você primeiramente parar de procrastinar com isso, você tem que sair do ambiente. Então não adianta você estar lá jogando no computador
e aí fala, tá bom, vou fechar tudo aqui e vou estudar. Não, você precisa fechar, sair, fazer aquilo que eu falei e depois você volta com seu cérebro mais fresco. Mas ao mesmo tempo, a coisa que eu acho que é a mais importante desse vídeo é você ter a autoconsciência do que você tá fazendo e onde você tá procrastinando. Porque muitas vezes você não tem noção e você faz aquilo de uma forma meio que inocente. Eu sei que as pessoas falam, você sabe o que você tem que fazer, você só tem que fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer, só que às vezes não é assim. Por exemplo, eu vi um vídeo de um cara falando, quando você tá estudando e você para e você faz uma pausa e você mexe no Instagram, isso tá te prejudicando. E eu fazia muito isso, só que eu não percebia, porque era algo muito inocente, sabe? Eu parei aqui de estudar, pô, estudei 2 horas, deixa eu mexer aqui um pouquinho no Instagram. Cara, eu meio que inconsciente sabia que aquilo tava me prejudicando, só que nunca ninguém tinha me falado e eu nunca tinha meio que feito um esforço pra perceber que aquilo tava me atrapalhando. Então agora eu sei, por exemplo, que eu não posso falar, vou jogar aqui 30 minutinhos antes de estudar. Eu não posso falar isso, porque eu sei que não vai funcionar. Eu não vou conseguir jogar 30 minutos e estudar depois. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir, porque eu vou ficar naquele estado frenético, e aí eu vou ter que fazer todo aquele reset para depois estudar. Ou seja, eu vou perder um tempo e ainda vou perder um pouco da minha eficiência, né? Lógico. Então, essa dica é fenomenal de você buscar no seu dia as coisas que estão te atrapalhando e ir cortando elas de pouco em pouco. Outro exemplo que você pode se identificar é que eu só almoço assistindo alguma coisa. E, cara, toda vez que eu coloco uma série ali pra assistir, eu já terminei o almoço, eu vou continuar assistindo a série, não só até acabar, às vezes eu assisto até um episódio a mais. Isso faz com que eu perca meu tempo. E não só meu tempo, como o meu foco. E aí eu começo a ficar naquele estado de novo, porque eu sei que eu tô procrastinando, entende? E aí é um ciclo. Você precisa quebrar esse ciclo. E é mais fácil quebrar ou não começar? Pô, é muito mais fácil você não começar. Então, quando você não começa, a chance de você fazer a sua atividade sem sofrer é muito maior do que quando você começa procrastinando, e aí você tem que parar pra depois fazer a coisa mais chata, entende? Então é muito melhor você já começar com a coisa chata. Isso é outra coisa, tá? As pessoas querem ficar mexendo ali no Instagram logo quando acorda, mexendo no TikTok e depois ir fazendo as tarefas. Cara, isso deixa tudo muito pior, sabe? Porque você tá saindo de uma coisa super estimulante pra uma coisa chata. Isso é difícil. Não só uma coisa chata, mas uma coisa chata que exige seu foco, exige sua atenção, exige sua capacidade cognitiva. Outra coisa que me ajuda demais, como um reset, é você ter um caderno onde você possa anotar as suas coisas. Tanto as coisas que você tá preocupado, quanto as suas coisas emocionais. Por exemplo, eu tenho um diário e eu escrevo nesse diário sempre que eu me sinto, tipo, em crise. Eu deveria escrever lá sempre, mas eu só escrevo quando eu tô em crise e ajuda demais, mano. Parece que é mágico. Não era minha intenção escrever pra sair mais calma, era minha intenção escrever pra registrar o que tá acontecendo. Só que acaba que é um efeito muito forte, você sai muito mais tranquilo, entende? E às vezes você tá com um monte de preocupação. Porra, tenho que fazer o roteiro do vídeo. Poxa, tenho que estudar tal coisa. Poxa, tenho que ver minha namorada. Às vezes são muito mais coisas, você não consegue organizar direito, então é legal você escrever tudo que você tem que fazer, até por ordem de prioridade, porque isso deixa tudo muito mais fácil e você não precisa ter um espaço no cérebro dedicado pra isso, porque tá ali no papel, tá ligado? Então você fica mais tranquilo, porque você sabe o que tem que fazer. Você não precisa ficar toda hora pensando nisso. Tá ali escrito, você tá calma, você tá de boa. Cara, depois que eu decidi gravar vídeos aqui pro YouTube, parece que a minha rotina tá me cobrando mais, porque eu tenho que agora não só gravar os vídeos, como eu tenho que escrever os roteiros, como eu tenho que editar, entende? Como eu tenho que ter a ideia. Às vezes eu tô jogando e aí eu penso, cara, eu deveria estar fazendo alguma coisa pro YouTube. Mesmo que eu já tenha estudado tudo que eu tinha pra estudar, sempre vai ter alguma coisa na minha cabeça. Poxa, eu deveria estar dando mais atenção pra minha namorada. Então sempre vai ter um monte de coisa na minha cabeça e eu não posso deixar, não posso ficar jogando ali uma coisa inútil que não vai me agregar em nada. E eu não posso deixar que isso tire o foco das coisas mais importantes da minha vida, que eu tenho que realmente dar atenção, foco ali. Então, agora que você sabe que fugir do trabalho gera ansiedade, gera agitação, e isso meio que desliga o seu cérebro e te atrapalha, e que para sair desse estado você precisa de um reset, você precisa respirar em um ritmo específico, você precisa fazer alguma atividade meio entediante que você não vai usar o seu cérebro, que você precisa ter consciência e estudar a sua rotina mesmo e procurar ativamente as coisas que te atrapalham, e que não é legal fazer nada muito estimulante, nada muito dopaminérgico antes de fazer o seu trabalho, o seu estudo, a coisa difícil. Você também precisa entender que você é humano e que você provavelmente vai falhar muitas vezes, e você
não pode deixar isso te abalar, cara. Você tem que estar sempre ativamente procurando melhorar, porque não é um vídeo mágico que vai te trazer a fórmula para parar de procrastinar ou para poder voltar ao normal depois de ter procrastinado. Não é isso. Você tá em um processo ativo de melhora. Provavelmente vai demorar meses, anos, até que você consiga chegar em um nível satisfatório onde você trabalha e você não procrastina. Entende? É um processo mesmo. E você, quanto mais você se esforçar, mais rápido vai ser isso. E você precisa sempre, como eu disse, ter autoconsciência do que você está fazendo. Obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o vídeo sobre o reset, para você poder recuperar o seu foco e também algumas dicas de como você pode manter esse foco, ou como você pode não perder esse foco, como você pode parar de procrastinar. Nada que é mágico, mas eu tenho certeza absoluta que é muito, muito eficiente. Eu percebi isso na minha rotina e eu aplico isso e funciona muito. Eu sei exatamente onde eu tô falhando, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e eu faço na maioria das vezes. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o like se você gostou e se inscreva aqui embaixo.